Olha, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa está investigando a morte de um cobrador de ônibus que foi baleado durante um assalto a ônibus, no ônibus que ele trabalhava. Isso aconteceu na estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. E hoje pela manhã, rodoviários promoveram um protesto por causa desse crime e fizeram esse protesto no centro do Recife. Os profissionais também estão cobrando a ampliação da quantidade de coletivos nas ruas. É o que a gente escuta todo dia de queixa da população. Confira aqui. Hoje pela manhã começou a ser feita uma perícia preliminar no ônibus onde o cobrador foi assassinado, no fim da tarde de ontem. A perícia estava sendo feita no DHPP, no bairro do Cordeiro, para onde o veículo foi trazido. Gilson Pereira da Silva trabalhava como cobrador nesse ônibus da empresa Mirim, que fazia a linha Jaboatão dos Guararapes-Suassuna, quando foi abordado por um casal quando o ônibus passava pela estrada de Muribeca. O homem e a mulher teriam se passado por passageiros. Depois de praticar o crime, o casal fugiu, levando o dinheiro que foi recolhido do coletivo. O caso está sendo investigado pelo DHPP. A polícia deve ter acesso às imagens do circuito de câmeras do coletivo. De acordo com a polícia, Gilson não teria reagido ao assalto. Mesmo assim, levou um tiro no peito. O cobrador chegou a ser socorrido para a UPA de Engenho Velho, mas não resistiu ao ferimento. O assassinato do cobrador motiva protestos desde ontem, quando ônibus pararam em frente à UPA de Engenho Velho. Hoje pela manhã, o protesto ocorreu no centro do Recife. 100 coletivos ocuparam os principais corredores: a Ponte Duarte Coelho, a Avenida Guararapes e a Conde da Boa Vista. Essa linha, que circula, ela já tem essa deficiência da questão da segurança. Vários assaltos aconteceram e nenhuma providência foi tomada. Então, de um modo geral, a gente sabe que isso acontece eventualmente em todas as linhas. Por causa da manifestação, muitos passageiros seguiram a pé até o trabalho. Esse ônibus parou assim que saiu da parada anterior, a poucos metros aqui da Ponte Duarte Coelho, e gerou revolta entre os passageiros, que foram obrigados a descer do coletivo. Eles reclamavam porque perderam o valor da passagem. Muitos tinham acabado de entrar no ônibus. Estou largando do trabalho agora. Ai, como é que a senhora vai fazer agora? Vai dar uma andada aqui? A gente vai ter a estação do metrô para ver lá como é que faz. A senhora estava pedindo o quê? Aqui a passagem? Ele deveria devolver a passagem, que a gente pegou bem ali e aqui ele faz isso. Muita gente foi pego de surpresa, eu peguei uma parada aqui, pô. Uma parada, cheguei aqui e fui obrigado a descer. Realmente tem que ter mais ônibus na rua, tem que ter mais segurança para o pessoal. Mas isso foi um absurdo. Mesmo com as queixas de quem depende do transporte público, os rodoviários continuaram a mobilização. Eles também chamaram atenção para as mortes de motoristas, cobradores e fiscais causadas pela Covid-19. Eles ainda destacaram as demissões que ocorreram desde o começo da pandemia. Nessa faixa, a categoria pede a volta de 100% da frota. A gente tem aí ônibus carregando 70, 80 pessoas que poderiam ser divididos por 2 ônibus e aí a gente garantir o decreto. É isso que a gente quer. Estão pregando que é 60% da frota na rua, mas nós sabemos que não é 60%. Nós sabemos aí que em torno de 30% da frota está na rua. E nós queremos os 100% para que os trabalhadores retornem e atendam a necessidade da população de uma forma adequada. O protesto acabou por volta das 8 da manhã. E atenção, sobre o assassinato desse trabalhador pai de família, você vai ver agora imagens do circuito de monitoramento da ação dessa alma cansada desse bandido vagabundo, que tirou a vida de um trabalhador, de um pai de família. Inclusive, você vai ver aí que o cobrador já tinha repassado tudo que esse alma cansada já tinha pedido, mas ele vai, atira e mata o trabalhador. Atira e mata o trabalhador. Você está vendo aí o registro, mais ou menos o horário, né, da ação criminosa e o dia 15/6. Mas aqui no canto da tela eu não consigo ver o horário. A gente está com a imagem preto e branco, mas eu não consigo ter noção do horário, né, por conta da imagem que foi disponibilizada para a gente nessa investigação. Ó para aí, veja mesmo, ele passou tudo.
Ele passou tudo o que o ladrão mandou. Depois que ele repassou e ficou calado, o marginal vai e atira. Essa alma cansada vai e atira num trabalhador, num pai de família. Eu estou puxando aqui essas imagens porque essa ação aí, a morte desse trabalhador de forma abrupta, violenta, acabou puxando esse protesto que aconteceu hoje, mas que desde ontem tem manifestações para chamar a atenção da insegurança e intranquilidade em que a categoria passa. É violência, é risco de pandemia por conta de ônibus lotado. Meu amigo, eu vou dizer, viu? Em relação à investigação do crime, a Polícia Militar informa que equipes estiveram no local e seguiram em busca dos bandidos, só que até agora não conseguiu localizar os dois. Um casal, alma cansada, você está vendo aí, ó. Responsável pela ação criminosa por tirar a vida de um trabalhador, de um pai de família. A Polícia Militar está dizendo ainda nessa nota, está destacando que a Operação Transporte Seguro em toda a região metropolitana do Recife continua com blitz e abordagens nos coletivos. Além das operações TI e quarentena, que conseguiram reduzir agora em maio em quase 25%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Reduziu o quê, minha gente? Reduziu o quê? A ação criminosa é? A Polícia Civil diz que instaurou um inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias da morte do cobrador. O caso está sendo investigado pelo delegado Fábio Lacerda, que é da 13ª Delegacia de Homicídios. Sobre as reivindicações do protesto, o consórcio Grande Recife está dizendo que desde ontem o sistema de transporte público está operando com 60% da frota de ônibus na região metropolitana. Além disso, veículos extras permanecem estocados nos terminais integrados de maior demanda. Totalmente o contrário da fala dos rodoviários, do que dizem os rodoviários e do que sentem na pele os profissionais dessa categoria. Totalmente o contrário. E também do que a população passa. O que falta é o quê? O diálogo para atender a população direito? Atender a população de forma geral. É usuário de ônibus e a classe trabalhadora. O que é que falta? Diálogo. 60% os trabalhadores do setor dizem que não é por aí. É bem menor que isso. Estão pedindo 100% da frota. E a gente está vendo todo dia, a gente tem condição, você que está em casa, se preservando por conta da pandemia e está vendo televisão, cotidianamente você acompanha na imprensa, praticamente você dentro de um ônibus, vendo o ônibus cheio, lotado. Então, que história é essa? Que conta é essa que não bate? Seguindo aqui com a nota, a Urbana PE, que é o sindicato das empresas de ônibus, está dizendo que as empresas adotaram protocolos especiais para ajudar na prevenção à Covid-19 e dar mais segurança aos seus clientes e colaboradores. Entre as medidas, destacam-se o reforço na higienização da frota, distribuição de máscaras e álcool em gel e o incentivo ao uso de cartões Vem como forma de evitar a manipulação do dinheiro nos coletivos. Na semana passada, diz ainda a nota, foi iniciada também a testagem de rodoviários para a Covid-19 em parceria com o SESC Senat. Ok, Urbana, acompanhamos. A Urbana PE diz ainda que sugere ao poder público que determine o escalonamento dos horários das atividades dos setores econômicos, evitando aglomerações nos veículos nos horários de pico, visto que os ônibus operam com taxas mínimas de ocupação fora dessas faixas de horário. Por fim, a Urbana PE faz um apelo ao Sindicato dos Rodoviários para que se abstenha de promover paralisações no serviço, conforme determinação judicial, especialmente durante a pandemia. Esse não é o momento, diz a nota, para ações de cunho político e é um contrassenso pedir ampliação da frota, impedindo que a população, que a própria frota, perdão, aqui me embananei na leitura, vou voltar para esse ponto. A nota diz que esse não é o momento para ações de cunho político e é um contrassenso pedir ampliação da frota, impedindo que a própria frota em operação possa circular. Interromper o serviço dos ônibus agrava ainda mais os desafios da mobilidade urbana. No contexto atual, prejudica a operação e provoca atrasos e aglomerações nos terminais e paradas. Eu vejo uma falta de conversa e de diálogo. É o que eu vejo. Uma falta de conversa. E a própria Urbana PE
também chama a atenção do poder público em relação ao funcionamento das atividades, à volta das atividades. É uma falta de conversa em todo o setor. Existe, inclusive, um gabinete para cuidar de pandemia e enxergar tudo que envolve a pandemia. Todo o ordenamento da sociedade, como a sociedade deve se comportar frente à pandemia. E como o poder público vai promover de forma segura volta de atividades, circulação de pessoas. E no meio disso parece que não se conversa. Até porque a gente tem essa nota aqui de Urbana PE e o Grande Recife tinha enviado para a gente notas nesse período que a gente estava cobrando soluções para evitar aglomeração nos ônibus, tinha enviado nota dizendo que tinha empresa sendo multada. Tinha empresa sendo multada por conta de demora para chegar a um bairro para apanhar passageiro e outras reclamações, e tinha empresa sendo multada. Então não se conversa.